Olá, muito boa noite. Você pensa duas vezes ou mais antes de publicar algo na internet? Na vida real, há comportamentos que são aceitáveis e outros não. Na web também é assim. É o que chamamos de regras de etiqueta, nesse caso, netiqueta. Ficou interessado no assunto? Então acompanhe agora o Jornal da UFO. E você vai prestar algum processo seletivo para ingressar em uma empresa? Então fique atento. As organizações estão de olho nas mídias sociais de candidatos e também de funcionários. Veja só essa pesquisa. É difícil achar alguém que não tenha perfis em mídias sociais. Muita gente acessa pelo menos alguma. Compartilhar momentos, conquistas, problemas, dar opinião sobre algum assunto e por aí vai. Com o uso das mídias sociais, muitas empresas têm o hábito de observar a vida virtual tanto de potenciais candidatos quanto daqueles que já são funcionários. Segundo um estudo feito pela Rappler, 91% dos profissionais de empresas observam o perfil de potenciais candidatos a vagas de emprego. As mídias sociais mais visitadas são o Facebook, Twitter e LinkedIn. 47% fazem essa visita depois de receber a inscrição, 27% após uma conversa inicial e 15% depois de um encontro de conversas mais detalhadas com o potencial candidato. A pesquisa ainda aponta que 69% dos candidatos foram rejeitados por conta do que os empregadores viram em suas redes sociais, 26% não desconsideraram o candidato e 5% não usam as mídias sociais como forma de avaliação. 11% da rejeição foi por conta de fotos inapropriadas, a mesma porcentagem para comentários considerados inadequados. 9% foi devido à postagem de conteúdo do dono do perfil tomando bebidas alcoólicas. 13% foram rejeitados por mentir sobre as qualidades e 11% por postarem comentários negativos sobre contratantes anteriores. Mas também tem o contrário, 68% contrataram pelo que viram no mundo virtual. Os dados mostram que os candidatos aprovados demonstraram uma impressão positiva de personalidade e se encaixam no perfil da organização. Também tinham boas referências postadas por outras pessoas e mostraram boas habilidades de comunicação e de criatividade. Tudo isso por meio das mídias sociais. Muito bem, para falar sobre etiqueta na internet, nós convidamos a jornalista e professora da Faculdade de Educação, Mirna Tonos, e a professora da Faculdade de Gestão e Negócios da UFO, a FAGEM, Renata Dyer. Mirna, muito boa noite, é um prazer muito grande tê-la conosco aqui no nosso Jornal da UFO. Renata, muito boa noite, por ter atendido, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Ô Mirna, um padrão de regras e condutas na internet regula agora o mundo da comunicação digital. Como é que funciona isso, hein? Bem, nós temos aí se a gente pegar essa netiqueta, né? Nós temos aí umas recomendações de como se deve se comportar nas mídias sociais. Né? Não há algo formal. Não tem uma cartilha, né? Não tem cartilha, não há algo formal, um guia que você possa seguir. Mas, assim como existe realmente a etiqueta no mundo físico, essa etiqueta tende a seguir para o mundo digital. Né? Não é porque você está numa mídia social que amplia seu poder de se expressar que você pode sair dizendo o que quer e o que não quer. Né? Apesar de você estar longe ali do oponente, vamos dizer assim, você não está invisível. Né? Não, você pode controlar suas publicações, então deixar acessível algumas coisas públicas, algumas coisas para só amigos, algumas coisas só para um grupo de amigos. Então você também é bom saber lidar com isso, porque tem coisas que não interessam para o público de maneira geral e para o público pode até ser ofensivo. Para um grupo de amigos pode não ser, porque aí se você vai para uma festa, você quer compartilhar as fotos dessa festa com um grupo de amigos, você compartilha somente com eles. Né? Agora, tornar público todos os seus momentos e dizer o que você pensa o tempo inteiro, né? É bom pensar antes mesmo. Fica até meio ridículo, né? Fica, porque aí a pessoa acaba se expondo demais, né? Embora o ridículo também pode ser ridículo para mim e não para você, é muito pessoal.
Claro. Né? Mas tem algumas normas, algumas condutas aceitas, né? Pela sociedade, que acabam se transferindo para esse mundo virtual também. O Renato, conforme a Mirna disse, a netiqueta é o equivalente às regras normais de boas maneiras que a gente vive no nosso mundo físico, no mundo normal. É por aí, né? É por aí, né? Para uma vida em sociedade há regras. Além dessas regras, há algumas coisas que são consideradas de bom tom ou de boa conduta, né? Então, o que se espera é que numa convivência, seja física, seja no mundo virtual, haja uma razoabilidade, como a Mirna colocou, né? Que as pessoas, então, não se agridam verbalmente, que respeitem o espaço, a opinião, né, as crenças dos outros. E com relação à questão de etiqueta, né, virtual em si, hoje nós temos então uma situação que nunca foi vivenciada antes, de uma possibilidade de exposição, né, muito grande. Isso, por um lado, pode ser muito interessante e, por outro lado, pode ser muito arriscado, muito perigoso, porque, como a Mirna colocou, se a pessoa tem um perfil em que todas as informações dela são públicas, ela tem que estar muito segura do que ela está postando, né? Então, particularmente, eu sempre faço uma recomendação para os meus alunos, né? Cuidado com o que vocês postam. Não é todas as pessoas que precisam saber efetivar, ou que querem saber o que vocês pensam, do que vocês gostam, né? Então, nas empresas em que eu trabalhei e nas empresas que eu tenho possibilidade de ter contato, né, por meio de orientações da empresa Júnior e projetos da FAGEM, nós percebemos que os números que estão colocados, né, que foram trazidos pela pesquisa, eles são muito reais. E, de fato, hoje é uma fonte de informação sobre candidatos seus perfis de redes sociais. Informações, né? Boas e ruins. Né? Boas e ruins. Então, ali não mencionou Instagram, né? E tudo é vasculhado, absolutamente tudo. E um outro dado muito interessante, que a pesquisa não menciona, é que muitos funcionários têm sido demitidos depois de fazerem postagens que não são condizentes com a visão, com os valores da organização, né? E aí há aquele questionamento, inclusive esse questionamento tem ido para ganhar questões jurídicas, né? Foro jurídico. Da justa causa em demissão. Exatamente. Então, até que ponto que aquela pessoa realmente ela tem que ser um porta-voz da organização o tempo todo, né? E os limites de vida pessoal e vida profissional são realmente muito tênues, né? Então, é a mesma coisa que acontece na vida real, né? Sou professora, docente da Universidade Federal de Berlândia. Se de repente, num ambiente social, um clube, um supermercado, um shopping, onde eu frequento, eu tenho um comportamento inadequado, aquilo não será computado somente a Renata, né, pessoa física, a Renata pessoa. De alguma forma, né, por ser docente, funcionária pública, é esperado uma determinada conduta da minha parte. Então, aquilo realmente acaba resvalando na imagem corporativa. Então, como não existe uma legislação muito específica, essa legislação está sendo construída agora, essas questões elas estão ganhando assim, um escopo muito grande, gerando muito debate, e é um debate necessário. Ô Mirna, é básico, mas a atenção que o internauta ali deve ter no escrever, no português correto, que às vezes, porque na internet, na digitação, você obviamente não tem a entonação de voz, você não tem o gestual, vamos dizer assim, para você frisar determinada frase, determinada palavra. Né? Então você tem que saber muito bem como é que você escreve aquilo ali, como é que você transmite uma mensagem, por WhatsApp ou por e-mail, Instagram, sei lá. Ah, com certeza, né? Porque
às vezes num afã ali de dizer alguma coisa, querer publicar rapidamente e tal, você pode cometer uns erros que podem gerar uma interpretação equivocada. Porque a gente não tem controle, você não tem controle do que o outro lê e de como ele entende aquilo que ele está lendo. Então, quanto mais claro, conciso, correto, é a regra mesmo, né? Clareza, concisão e correção. Então, isso, quanto mais claro estiver sua mensagem, né? Sem subterfúgio, sem enrolação, né? Correto também, porque a correção facilita a leitura e ela se torna até mais rápida, né? E concisão, objetividade. E nós ainda temos, desculpa interrompê-la, não, imagina, pode. Nós ainda temos o problema da correção automática, porque a maioria das postagens é feita pelo smartphone. Sim. Então existem os aplicativos que completam as palavras. E a gente vê as pessoas escrevendo cada coisa que simplesmente não faz sentido. São aberrações. E muitas vezes a pessoa não quis escrever, ela não prestou atenção que o corretor modificou a palavra. Não, e às vezes até palavrões saem nessa correção, né? Aí você tem na hora que pegar e se retratar, né? Assim, desculpa, foi o corretor, tal. E acontece de trocar cada palavra assim que você fala, não acredito que apareceu desse jeito, né? Mas se é com amigos, ok, né? Amigos fica uma coisa, gera brincadeira. Agora, e se for uma troca de mensagens profissional? Aí complica. Aí tem aquela coisa também, né? A gente acha que é pessoal, que é para amigo, mas não é. Aquilo ali tem milhões de pessoas que estão vendo o que está escrito ali. Dependendo da mídia social, né? Se não é no WhatsApp, por exemplo... Não, o Zap tudo bem, mas né? Você vai no Facebook, mas no Facebook, por exemplo... Sim. Se está público, se está público é para milhões e milhões e milhões. Como é que você vê essa coisa da comunicação interna numa empresa, por exemplo, Renata? Dentro de um escritório, às vezes dentro de uma redação, eu quero a opinião das duas. Dentro de uma empresa, dentro de um escritório, você está aqui, eu estou aqui, eu quero te passar, eu quero falar uma coisa para você, e eu mando para você daí você responde para mim. Isso está arrebentando com a comunicação interpessoal das pessoas? Eu acho que atualmente assim, a gente vê que as pessoas estão ficando um pouco acomodadas, né? E aí, essa é uma percepção pessoal. Nós ainda não temos mensurações, né, aprofundadas o suficiente, em número suficiente para comprovar, né, o que empiricamente eu vou dizer, que é o que eu observo, né, que nada substitui a conversa olho no olho. Então, é uma opinião minha, né? Não existem pesquisas que comprovem o que eu falo. A impressão que eu tenho... Mas o dia a dia comprova isso. Exatamente. A impressão que eu tenho é que a chance da comunicação dar errado, quando você está pessoalmente com a pessoa e a pessoa está te vendo, você está vendo essa pessoa e você tem condições de muitas vezes ali tirar a dúvida, né? E colocar alguns detalhes que muitas vezes até por pressa você não escreve ou a pessoa não escreve. Então... eu acho que há uma perda, sim. As pessoas estão ficando muito acomodadas, né, com todos esses recursos de comunicação online, mesmo internamente. Então, muitas vezes eu tenho que andar 10 metros para ir conversar com um colega, ou com o chefe, ou com quem quer que seja. E eu não faço isso. Eu vou usar o sistema de mensagem da intranet, né? Não, vou mandar, faz bem para a circulação, né? Você tem condição de... O olho no olho, né? Não é à toa que a ferramenta de marketing mais preciosa, que não tem nenhum perigo de acabar, né? É venda pessoal. É pessoal, é olho no olho, é a oportunidade que eu tenho de efetivamente me comunicar, né? Fazendo-me entender de uma forma precisa. Como é que você vê isso mesmo? Eu concordo, eu acho que assim, nada substitui o humano e esse relacionamento humano, esse contato, essa proximidade, porque o corpo fala, né? Então a gente tem todas as expressões corporais, o olhar, a entonação, né? Num texto é impossível, mesmo com o uso, dessas figurinhas, desses emojis, que eles permitem mostrar pelo menos o estado de ânimo que você está ali, se você está contente, se você está dando risada, mas mesmo assim
é muito difícil você conseguir se expressar por meio dessas figuras e por meio de palavras o seu estado mesmo, né? De maneira assim mais pura, né? Então eu acho que essa comunicação pessoal, ela é importantíssima. Eu defendo a tecnologia, né? Estudo tecnologia, mas eu acho que ela não pode substituir, nem deve substituir. Obviamente, tem espaços que talvez exijam silêncio e tal, e você usa uma mensagem de texto para, né, precisa se comunicar, comunica. Mas ela não pode substituir esse contato humano. Muito bom, a gente volta já com o nosso bate-papo. Agora é hora de conferir como fica o tempo em Uberlândia e outras cidades de Minas. No sábado, as temperaturas sobem em Uberlândia, mas as nuvens podem surgir. Mínima de 14 graus e máxima de 28. Em Patos de Minas, o dia pode ficar parcialmente nublado. Termômetros marcam entre 14 e 28 graus. Em Monte Carmelo, a previsão é que o sol apareça bem pouco no meio das nuvens. Mínima é de 15 graus e máxima de 28. Sábado ensolarado em Ituiutaba e sem previsão de chuva. 16 graus de mínima e 31 de máxima. Patrocínio amanhece com um dia mais frio, mas pode esquentar. Mínima de 11 e máxima de 24 graus. Após o intervalo, continuaremos com o nosso bate-papo sobre etiqueta da internet. Já sabe o que vai fazer no fim de semana? Hoje tem as dicas da nossa agenda cultural. O Jornal da UFO volta já. A nossa equipe bateu um papo com estudantes da UFO para saber se eles deixam de publicar ou compartilhar certas coisas nas redes sociais, pensando no que os outros vão pensar. Olha só. A gente tem que dar uma censurada em algumas coisas, né? Porque tem gente que, se olhar, dá problema, né? Pai, professor, né? Então você tem que tomar cuidado com o negócio, né? Tem pai, família, professores, e às vezes fica longe, pai preocupa ver uma foto, às vezes bebendo, alguma coisa assim, tem que dar uma censurada também, que isso não rola, né? Não, eu costumo postar só meme mesmo, eu só vou postando. Nem penso, eu não tô nem quem vê também, não me importa. Se achar ruim, bloqueia. E você, Felipe? Eu não deixo de postar nada pelas pessoas, não. Quando eu não quero que a pessoa veja, eu simplesmente bloqueio ela, ou é isso. Tem outra função da mídia social, dedo duro. Como é que você Com fez? certeza. Renata, algumas empresas impõem restrições ao uso das mídias sociais no ambiente de trabalho. Como é que você vê isso? Então, é verdade, é um número grande, muitas vezes até empresas de grande porte têm feito isso, né? Eu não considero que é uma medida razoável,
Lógico que existem limites e existem ambientes em que efetivamente não é uma coisa razoável, né, se utilizar de mídias sociais. Por exemplo, no ambiente hospitalar, houve até problemas, né, de funcionários processados porque tiraram fotos de questões que aí existem outros, né, critérios que devem ser observados. Absolutamente internas. Exatamente. Né, então, aí eu creio que seguir essa conduta, né, ou essas normas internas é aplicável. Mas para a maioria das organizações, a consulta à internet, ela é muito saudável. Então, o funcionário ter liberdade para pesquisar coisas na internet, muitas vezes... Inerentes ao trabalho dele, né? Principalmente, muitas vezes ajudam as empresas a entender melhor como elas estão frente ao mercado, o que se fala delas. Na verdade, né, nós temos que empresas de grande porte e que têm assim, um público muito jovem, né, e precisam de estar próximas desse público, como por exemplo uma Coca-Cola, né, tem equipe e funcionários que são especializados na pesquisa de redes sociais. Então, eles entram e se infiltram nas comunidades online, nos grupos, eles ficam vasculhando. São pessoas pagas para estarem o dia inteiro... Vasculhando, né, os funcionários. Vasculhando as redes sociais dos usuários, dos clientes. Então, esses funcionários, eles querem saber o que as pessoas estão falando sobre a empresa, em que ocasiões que elas consomem, né? Então, por exemplo, a Nestlé, ela descobriu uma comunidade, né, virtual, numa dessas pesquisas feitas por funcionários, que pedia a volta de um produto que ela tinha tirado de linha, o Deditos, aquela bolachinha de chocolate, e era uma comunidade de mais de 50 mil pessoas. Esse tipo de coisa é importante que a empresa saiba. É importante que a empresa entenda, veja, participe, debata, né? O tempo de resposta, por exemplo, porque hoje as empresas elas são muito nos holofotes, na mira, né, dos jornalistas, da mídia, dos humoristas. Então, são alvos de piada, de charges, né, de brincadeiras. Quando a empresa consegue rapidamente aproveitar aquele momento e entrar na piada e participar e ficar junto... Pode até faturar em cima disso. Com toda certeza. Né? Não pode, como elas têm conseguido faturar, né? E têm conseguido estabelecer um nível de intimidade com os consumidores elevadíssimo. Né? Então, por exemplo, a conduta da Netflix. Né? Na Netflix, todos os funcionários eles têm treinamento para responder com autoridade, né, de dono e interagir com os usuários nas redes sociais. Então, é muito interessante, e a gente estuda um pouco isso, né, a gente perceber que muitas vezes é postado até uma pergunta, uma reclamação, e os funcionários da Netflix encarregados da rede social conseguem fazer uma brincadeira, responder de uma forma leve, bem-humorada, respeitosa, respondendo à dúvida, né, ou respondendo à crítica do consumidor, né, do cliente, e então deixa aquela situação boa, leve, agradável para o próprio consumidor. Ou seja, proibir, né, limitar o uso dessas ferramentas pode ser uma má ideia. Ô Mirna, essa restrição ao uso de mídias sociais dentro de uma corporação, de uma empresa, isso pode ser caracterizado como cerceamento de liberdade, alguma coisa assim? Bem, eu acredito que sim, porque enquanto você está no cumprimento do seu dever dentro do horário de trabalho, né, é uma coisa, você pode ter um guia lá de boas práticas, né, uma orientação do que fazer ou não. Mas enquanto profissional e dentro do seu horário de trabalho e na sua prática profissional. Agora, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, nenhuma empresa, na minha opinião, pode pegar e dizer para o indivíduo que ele não pode ter contas nas mídias sociais, que ele não pode dizer isso ou aquilo, que ele não pode se posicionar, porque isso aí é como se a empresa fosse dona dos pensamentos da pessoa, do corpo da pessoa, né? Vai para além do que uma empresa
da relação que a empresa tem de trabalho. Ela paga um salário para você trabalhar e atuar dentro das normas dela. Agora, o que você faz depois de sair do trabalho, o que você pensa, mesmo dentro do trabalho, o que você pensa, a empresa não pode mandar nisso. E mesmo que você exponha alguma coisa contra os princípios daquela empresa, você acha que a empresa está errada em cercear? Em podar, vamos dizer. Porque aí é censura prévia, né? Você já está censurando uma pessoa por ela pensar diferente. Né? Então, eu acho que é uma prática totalmente inadequada das empresas que estão tentando cercear a opinião dos seus funcionários, dos seus, né, dos seus parceiros, enfim. Né? Porque às vezes não é só de funcionário, às vezes é de parceiro também. Rompe um contrato porque alguém tomou alguma atitude. Logicamente, você tem normas, você tem questões sociais, né? Éticas, principalmente. Então, você não pode fazer um comentário que vai contra o interesse da empresa. Ofenda alguém, que vá prejudicar alguém, ou um comentário racista, homofóbico, xenófobo, enfim. Você não pode fazer um comentário desse, mas não por causa da empresa. Aí é por questão de convivência na sociedade, porque você está sendo preconceituoso. Né? Agora, a empresa dizer se você pode ou não, em quem você pode ou não apoiar num momento ou outro, eu acho que não deve. Só para ratificar, Renata, a pessoa que faz uso da mídia social no trabalho, a lazer, vamos dizer assim, ela pode ser demitida? Justa causa nesse caso? Então, se isso ficou muito claro e de alguma forma consta no contrato de trabalho, sim. Hoje a legislação, embora ela não esteja clara, né, mas acaba que as empresas têm conseguido, né, ter ganhos de causa nesse sentido quando está claro no contrato de trabalho. Né? Agora, essa questão, né, do uso, por exemplo, a lazer de uma rede social dentro da empresa no horário de trabalho, eu acho que é muito mais uma falha de recrutamento e seleção do que de qualquer outra coisa. Porque se a pessoa está fazendo aquilo, né, porque ela não vê relevância no trabalho dela ou ela não tem um perfil adequado para estar naquela empresa. Então, assim, eu acho que existem questões, Orley, que são até que antecedem essa a etiqueta, a netiqueta, as regras de conduta na internet. E muitas vezes, quando a gente vê assim, problemas mais sérios, né, esses problemas ou são de ordem ética, né, ou eles são realmente da pessoa estar deslocada no seu ambiente de trabalho. Ela não deveria estar ali. Muito bom. Já decidiu o que vai fazer para curtir o fim de semana? O Júnior Caritel é quem dá as dicas para a gente. Boa noite, Júnior. Como vai? Boa noite, Orley. Boa noite a todas. Seu aniversário hoje, né, Júnior? Foi semana passada, mas ainda está no mês, ainda está na semana, vale comemorar. Bom, parabéns. Obrigado. Já que a gente está falando de rede social, vamos falar também de agenda cultural e tomar cuidado, né, para o que postar nas redes sociais. Hoje é sexta-feira e a gente já começa a planejar o que fazer no fim de semana. Por isso, vamos te atualizar com o que tem de bom para curtir. Começou às 3 da tarde e vai até às 9 da noite o terceiro Arraiá Intergeracional. O evento é de graça e acontece no Centro de Convivência do Campus Santa Mônica, com muita brincadeira, dança e comida típica. A festa é realizada pela UFO e tem o objetivo de promover a interação entre idosos da Universidade Amigo do Idoso e a comunidade acadêmica. Sábado tem o 5º prêmio de dança e seletiva do maior evento do segmento no país. Vai ser no Teatro Municipal a partir das 8 horas da noite e quem quiser assistir às apresentações está super convidado. Amanhã tem recital de inverno para quem gosta de música. O curso Bertolini será no Teatro de Bolso, no Mercado Municipal, a partir das 6h30 da noite. Para quem quer curtir um cineminha, sábado às 8 da noite tem o filme Amor e Companhia no Cineclube Cultura. A telona estará na oficina cultural, não vai perder. Também temos dicas de filmes, livros e música para você que quer ficar mais tranquilo. Olha só.
Bom, é um livro interessante que foi escrito pela psicanalista Clarissa Estés. Esse livro ele foi lançado em 1992, ou seja, ele já tem 25 anos. É Mulheres que Correm com os Lobos. É uma obra muito interessante porque a partir de histórias e de lendas, a autora discute a questão do feminino, da natureza do feminino, da importância de desmistificar preconceitos e mostra a força da mulher. Não é? Uma força que tem uma inserção social, cultural, na educação. Então é muito interessante esse livro. Bom, hoje eu vou indicar a série Westworld. É uma série que fala um pouco a respeito de robôs que são criados com uma inteligência artificial, que no decorrer da trama, esses robôs eles começam a ter essa inteligência artificial superada pelas expectativas de seus criadores. Então é uma série que agora acabou a segunda temporada e é uma série muito boa de se ver. Minha dica musical é um grupo que chama Leves Cantos. Eles têm algumas músicas voltadas para o público infantil que trabalham valores relacionados ao meio ambiente, natureza, porque eles são professores e quando eles foram tentar trabalhar esses temas com seus alunos, eles perceberam que esses grupos que nós já conhecemos, são mais populares, não tinham nada relacionado a esses temas que são tão importantes hoje. Então é uma dica que eu dou, já fiz um trabalho com essas músicas e é muito interessante. Bom, e a nossa agenda cultural fica por aqui. Aproveite esse fim de semana e até a próxima sexta-feira. Boa noite para vocês, bom fim de semana. Boa noite, Caritel, bom fim de semana. Bom, Mirna, Renata, foi um prazer muito grande tê-las conosco em nosso Jornal da UFO de hoje. Prazer foi muito obrigado pelas informações que vocês passaram aí sobre esse tema tão atual que é a netiqueta. Muito obrigado, boa noite, bom final de semana para vocês. Uma ótima noite. Boa noite. O Jornal da UFO de hoje fica por aqui. Acompanhe agora o Jornal Minas em Rede, segunda edição. Uma ótima noite para você, um ótimo final de semana e até mais.